Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa videoaula aqui de hoje nós vamos falar sobre o recurso ponderador, um assunto que estão sempre me pedindo ajuda. E aí resolvi fazer esse vídeo. De quebra eu vou falar um pouquinho também sobre como utilizar o recurso ponderador no Power BI, o queridinho Power BI. Ok? Bom, vamos começar então. Nós temos aqui o Primavera, tá? Que ele está sem nenhum recurso, não tem nada. O que ele tem aqui é um cronograma com todos os seus relacionamentos e todas as características de um cronograma completo. Um cronograma com relacionamento, com os lags, com os tipos de relacionamento, com o caminho crítico, com folga, com restrição, ou seja, como era feito antigamente, né? Antigamente as pessoas utilizavam esse diagrama aqui, ó, essas caixinhas aqui, ó, para poder fazer as redes de precedências. E aqui você tem todas as características, né? O caminho crítico, a folga, e eles iam somando as durações e iam identificando aqui as datas de início e término de cada atividade. Depois eles faziam o caminho de volta, né? Para saber se tinha alguma folga, alguma coisa desse tipo. Então esse cronograma que nós temos aqui, ele tem todas essas características, ok? Só que tem o seguinte, ele não tem aqui nenhum esforço, tá? E o Primavera, ele para poder trabalhar com ele, apesar de isso ser opcional, ó, não tem nenhum recurso, não tem nenhum esforço, tá? Você vai, vamos dizer assim, subutilizar o Primavera. Você não vai utilizar ele com pelo menos assim, 10% dele você não vai estar só vai estar utilizando 10% dele, ok? Bom, então onde é que nós identificamos o esforço? Normalmente nós temos aqui algumas colunas. Às vezes ele coloca esse nome aqui, ó, Planet Lab Unit. Às vezes ele coloca um outro nome, quer ver? Ó? Por exemplo, aqui, ó, original duration, ele coloca aqui Planet Duration, a mesma coisa. Só clicar aqui no Edit, botar aqui Default que ele volta o nome original. A mesma coisa com esses aqui, ó. Vou botar o nome que nós estamos acostumados. Ele faz essa troca aqui sozinho. Pronto. E aqui está o total de esforço, tá vendo? Está tudo zerado. Quando não tem esforço, eu não tenho, por exemplo, o caminho crítico. Ó, repara que agora aqui no nosso cronograma não tem aquela curva S aqui, entendeu? Se não tem curva S, não tem valor agregado. Se não tem valor agregado, eu não sei qual o percentual de avanço do cronograma, né? Então, no Primavera, você tem que ter um valor, um esforço e um valor associado a esse esforço, para que ele possa identificar o valor agregado, ok? Bom, aí como é que nós vamos fazer? Tem várias formas de trabalhar o Primavera. Não é que você tenha que usar todas elas, né? Tem várias formas. Depende do momento do seu projeto. Vamos dizer que o seu projeto esteja no início. O que é um projeto no início, né? Para quem conhece a metodologia FEL, né? É aquele que está lá no FEL 1. Você tem apenas uma ideia do que você quer. Você não tem os detalhes, tá? Então, o que acontece? Você fez as atividades, né? Nem precisaria ter todas as atividades, apenas algumas das atividades. Você teria que fazer o seguinte: eu vou pegar uma atividade só, lembrando que esse meu cronograma aqui, ó, que está no Primavera, eu fiz questão de deixar somente um cronograma, tá? Isso facilita para o treinamento, quando você deixa um cronograma só. Eu vou inicialmente zerar esse valor aqui, depois eu vou voltar com ele para 1, tá? Bom, então o que acontece? Eu vou pegar aqui uma atividade, eu sempre gosto de utilizar essa de concreto, que todo mundo tem uma ideia muito boa sobre concretagem, tá? O que eu vou fazer? Olha só, é uma atividade de 10 dias, tá vendo? Vamos dizer que eu queira colocar um esforço, e o esforço pode ser por homem-hora, pode ser por duração da atividade, né? Pode ser financeiro, pode ser um percentual, pode ser várias coisas. Então, não tem uma forma correta de trabalhar. Tem aquela que a sua empresa precisa. Então, vou dar um exemplo. Concretagem da fundação. Vamos dizer que eu tenho uma mão de obra, labor unit é a mão de obra. Uma mão de obra, vou botar aqui, são 10 dias, 80 horas. Digamos que está trabalhando 8 horas por dia. Eu só coloquei isso, pronto. Só isso aqui
ele já me deu uma informação, ó. Olha lá, eu já tenho aqui o início de uma curva S. Tá? Vou até detalhar mais, ó, são 10 dias. Ó. Olha lá, os 10 dias aqui daquela pessoa trabalhando na concretagem. Aqui, ó, esse aqui, ó, concretagem da fundação. Tá vendo? 8, 8, 8, 8, 8. Essa parte de trás aqui é o período e essa parte da linha aqui é o acumulado. Então, nós temos duas informações aqui. E a informação é referente à mão de obra em horas. Tá? Então, isso chama-se esforço. E eu não disse qual era a função da pessoa. Eu só disse que era um esforço de 80 horas. Se você olhar aqui os recursos, não tem nada. Ok? Então, o Primavera ele precisa ter esforço. Não necessariamente tem que ter recursos. Tá? Agora tem um detalhe. Repara que ele não tem o valor total, ó, não tem valor nenhum, ó, não tem o valor da obra. Ele só tem 80 horas. Então, ele não tem valor agregado. Ok? Então, Primavera você tem que fazer o seguinte, ó, toda vez que você for colocar um esforço ou um recurso, o ideal é que ele tenha sempre um valor. Neste caso aqui, para você não ter que ficar digitando o valor é aqui, ó, Label Cost. Para você não ter que ficar digitando, você faz o seguinte, ó, você vem aí naquela... esse local aqui, ó, em que ele vai colocar o valor de 1, vou colocar um valor de 1 para cada uma hora R$1, tá? E aí sim, ele vai colocou lá R$80 e aí ele já tem o valor total da obra, 80, agora sim, ele já começa a calcular o valor agregado. Tá? Bom, tudo bem que vocês entenderam que eu coloquei uma atividade só, né? Agora, se o planejador não tomar muito cuidado quando ele vai ponderar essas atividades, tá? Um erro muito comum de obra é quando ele faz essa ponderação de forma errada. Então, vou dizer uma situação prática. Lógico que aqui está bem claro, né, que só tem um recurso, só tem um esforço em uma atividade. Mas vamos dizer que eu coloque em algumas e não coloque em outras. Na prática, sabe o que vai acontecer? O que acontece muito em obras grandes, tá? Não é obra pequena, não. Obra de mais de 1000 pessoas trabalhando na área, após uma semana em que você vai lá na área, ver o que as pessoas fizeram, quebrar o pau lá de tanto serviço, né? Adiantaram a ver essas coisas. Na hora que você joga no Primavera, dá avanço em tudo, e aí ele vai dar um avanço assim de 1%, 2% do cronograma todo. E o gerente fica doido, fala, como? Que isso? Mais de 1000 pessoas trabalhando todo dia, 1% só, não é possível. Mas é por quê? Porque ponderou errado. E aí executa uma atividade bobeira, entrega de um relatório lá qualquer, aí avanço de 10%, porque botou um peso muito grande naquela atividade. Esse é um erro muito comum de obra, tá? Quando alguém fez um peso de uma forma equivocada. Até porque não existe uma forma correta de fazer um peso. O que existe é a melhor forma de representar o esforço que está sendo utilizado para executar aquelas atividades. Ok? Por isso que algumas empresas, elas pedem, elas solicitam, olha, eu quero que você pondere dessa forma, tá? Que eu vou dar mais alguns exemplos. Mas antes, eu vou explicar um pouco mais sobre esse esforço. E aí você poderia pensar, poxa, será que eu vou ter que então entrar em cada atividade e colocar o esforço, a montagem das formas, tá? A montagem das formas vai ser, sei lá, tem 10 dias também, bota aqui 80 horas, ok? Talvez você quisesse fazer isso, mas não é necessário. Aí você começa a precisar de identificar algumas ferramentas que o Primavera tem. Vamos dizer, ó, tá vendo essa coluna aqui, ó, este width? É uma coluna de percentual. Se você quiser, você pode ponderar, colocar um esforço no seu cronograma pelo peso, pelo percentual. Tá? Aqui eu coloquei um percentual, eu estou simplificando também essa lição para poder fazer identificar o percentual aqui, tem algumas explicações a mais, mas seria mais ou menos isso. Você vai somando esses valores e ele tem que dar 100% em cada nível. Aqui, por exemplo, 60, 40, 100%, aqui vai dar 100%. Aqui só tem um item, 100%, seria mais ou menos isso. E ele também tem na WBS, tá? Também poderia fazer a nível de WBS, você poderia colocar também um ponderador aqui. Aqui ele ficou linear, tá vendo? Eu não coloquei nada. Bom, e aí depois que você coloca o peso, porque alguns engenheiros, eles têm essa prática, né? Eles já sabem, como o projeto está lá no início, ele só tem uma ideia, ele falou, normalmente engenharia
fica com 10%, né? Ou o suprimento fica com 20%. Eles têm essa ideia inicial, então ele pode ponderar pelo percentual e depois ele vem aqui e usa essa ferramenta aqui, Top-Down Estimation, em que ele vai fazer um peso, aí ele tem que dar um valor, vou dizer, por exemplo, que seja 10 mil, não importa se é 10 mil, se é 1.000, se é 1 milhão, porque o que vale é o percentual, isso que vai dar o avanço. Na hora que você der um avanço em determinada atividade, ela vai dar um avanço em função daquele peso percentual que você deu nela. Então ele vai distribuir esses 10 mil como se fosse uma planilha, tá? Em que ele vai colocar rapidamente, no caso aqui eu poderia colocar tanto na mão de obra quanto no non-label, que é utilizado para equipamento, tá? Eu coloquei no label, ó, ele fez essa distribuição muito rapidamente, tá vendo? Em todas as atividades. Então, é um recurso que eu utilizei e ainda sem usar ainda o recurso, nem recurso ponderador, nem nada. Só o esforço, tá? E agora eu já tenho uma curva S melhor, com mais informações, mais detalhes. Ou seja, eu estou detalhando o meu projeto, ok? Essa é a característica que você tem que entender. Você está evoluindo com o seu cronograma. Aí o tempo vai passando e você começa a identificar necessidade de colocar alguns recursos. E aí começa a você precisar entender um pouco melhor sobre essa questão do recurso, tá? Vamos voltar para a nossa atividade de concretagem, tá? Então nós temos aqui, ó, ele identificou através daquele peso um valor de 666 horas. Porém, você começa a detalhar. Falei, não, aqui na concretagem eu vou precisar de uma mão de obra tal. Obviamente, você precisa ter essa mão de obra já cadastrada. Olha só, eu vou até voltar aqui. Eu deixei pouquinha coisa para poder simplificar. No cadastro dos recursos, tá? Eu deixei apenas 3 recursos. Ó, o recurso ponderador, que eu vou falar, uma mão de obra e um material. Ok? Que são os 3 tipos de recurso. Ó, os 3 tipos. Mão de obra, equipamento e material. Sendo que o recurso ponderador eu estou colocando no lugar do equipamento, que eu já vou explicar por quê. Certo? Então tá, e outro detalhe muito importante também é que o recurso ponderador, ele tem um valor aqui, ó, de 1. Certo? Para cada hora, R$1. O ajudante não tem e o concreto também não tem. Eu vou explicar também por quê. Voltando para a atividade. Então, nessa atividade que eu estou usando como exemplo, eu estou detalhando mais ela. Eu vou colocar, eu vou precisar de um ajudante. Aí eu coloco um ajudante. Pá, coloquei um ajudante. Vou colocar também um concreto, que vai ter um volume de concreto. Ok, beleza. Eu poderia colocar outras coisas também, como pedreiro, o caminhão basculante, né? Poderia colocar, né, a betoneira e tudo mais. Bom, mas eu coloquei só esses 2 aqui. E eles vieram com uma quantidade de esforço, esse daqui, ó, que já estava aqui. E aí você tem que analisar. Não é que você tenha que ficar com esse valor aqui, 666. Não, esse é o peso que foi utilizado lá. Nem precisaria, se você tem um detalhe, não precisaria colocar então isso aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai dizer o seguinte, ó, ajudante, poxa vida, o Primavera, ele não identifica-se quantas pessoas, tá? Muita gente me liga perguntar como é que eu faço para colocar a quantidade de pessoas, porque o PROS faz isso, né? Eu quero colocar 3 ajudantes, 4 ajudantes. Não, Primavera não tem um lugar que você coloque lá 4, 5 ajudantes. Você calcula quantos ajudantes você quer. Por exemplo, se eu quero 2 ajudantes, ora, então 2 ajudantes por dia dão 16 horas por dia. É assim que a gente faz, tá? 16 horas poderia ser uma pessoa trabalhando 16 horas? Sim. Mas como o meu calendário é de 8 horas, então subentende que são 2 ajudantes, ok? E aqui eu tenho um volume de concreto. Isso aqui eu leio no projeto. Vou lá no projeto e vejo qual é o volume de concreto. Tá? No volume de concreto, vamos dizer que seja, sei lá, 100 metros cúbicos. Ok? E aí o Primavera faz um cálculo automático que você tem que conferir. Não pode confiar no cálculo dele, não. 100 metros em 10 dias, então você vai ter que fazer 10 metros cúbicos por dia. Você tem caminhão betoneira para isso? Normalmente o caminhão betoneira é de 5 metros, né? Você tem 2 caminhões de betoneira. Então, é mais ou menos isso que você tem que avaliar. Porque é isso que a fiscalização vai atrás, vai conferir. Se eu for fiscalizar uma obra dessa, eu vou atrás desses números. Principalmente nesse aqui, o Budget Unit per Time. É ele que vai me dizer a sua produtividade.
Se eu chego lá e vejo só um caminhão e você diz que vai fazer 10, antes de começar a obra eu falei, opa, peraí, você está dizendo que vai fazer 10 com um caminhão só? Vai fazer 2 viagens? Como é que é isso? Entendeu? Então é assim que a gente trabalha. Bom, agora repara que eles não têm valores, ó, não tem valor. 0 e 0. Por quê? Porque a minha empresa não quer que eu passe informações sobre o custo do que eu estou utilizando, que eu estou prestando serviço, por exemplo, para a Vale, para a Petrobras. Eu não quero passar para eles o custo de concreto, o custo de mão de obra. Eu não quero. E o que a empresa pede? Olha, a Vale, ela quer que você pondere pelo financeiro. Pô, pelo financeiro, beleza. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso perder esse controle aqui. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter um controle de volume de concreto, de mão de obra. Então, eu faço o seguinte. Eu vou lá na minha PQ, que é a planilha de quantidade, ou planilha de quantidade de preço. Vejo qual é o preço dessa concretagem aqui. Vamos dizer que seja 10 mil reais essa atividade aqui, tá? Então, eu tenho que colocar um peso de 10 mil reais aqui. E aí que entra o tal do ponderador, né? Que parece que na Vale eles chamam de Profis, é a mesma coisa. Eu vou colocar esse recurso ponderador, eu coloco aqui e ele vem como não label, por quê? Para diferenciar dos outros, tá? Porque o não label ele é menos utilizado, o label é mais utilizado para mão de obra e o não label é utilizado para equipamento. Às vezes é comum, de repente, você não utilizar equipamento aqui como recurso, então fica sobrando esse não label e você está com um ponderador nele. Gente, não existe ponderador no Primavera. Se tivesse um quarto tipo, né? Mão de obra, equipamento, material e ponderador, poderíamos utilizar, mas não existe. Isso é uma coisa que as pessoas começaram a utilizar, gostaram e está funcionando muito bem. Ok? Ah, mas se eu quiser colocar o equipamento, dá para colocar? Sim, dá para colocar. Você cadastra o equipamento, porém, na hora de você tirar relatório, na hora de você fazer de passar essas informações, você vai ter que criar filtros para separar o que é ponderador e o que é o equipamento mesmo, tá? Mas se não tiver o equipamento é melhor. Basta dizer que você quer trabalhar com non-label para tirar os relatórios, que é o tipo Resource Type, é o tipo dele. Então aqui fica fácil de identificar os tipos de recursos. E aí repara, o ponderador ele tem um valor de 1. Quando nós fizemos o cadastro do ponderador, nós colocamos esse 1. E é aqui que você vai colocar aqueles 10 mil reais. Lembrando que quando você coloca o valor, eu vou fazer o seguinte, ó, como ele já tem uns valores aqui do exercício anterior, eu vou tirar esses valores aqui. O que eu faço? Eu pego o primeiro aqui, ó, eu vou usar uma técnica chamada fill down. Eu vou zerar o primeiro, seleciono, vou até o último com o Shift, segurando o Shift setinha para baixo e dou um Ctrl E, tá? Que é como se fosse copiar para baixo. Beleza. Então, voltando aqui para a nossa atividade. Então, ajudante, quantos ajudantes são? São 2 ajudantes, então 16 horas. Outra coisa, quando eu faço isso, tá? Essas 3 colunas aqui, ó, duração, unit e unit per time, elas têm uma relação entre si. Quando você mexe em uma, ele mexe nas outras, tá? Sendo que dependendo do valor do Fixed Duration Unit, repara, a duração está fixa, tá? Se a duração está fixa, na hora que eu mexo aqui nesse valor, ele não vai mexer no 10, ele vai mexer aqui nesse valor, no total. Ele vai pegar esse e multiplicar por esse, dá esse. Agora, se a duração estiver solta, ó, eu vou fixar a unit, né? Que é o que ele está calculando agora. Eu vou fixar a unit. Se eu fixar o 160, na hora que eu mexo aqui, ele vai mexer na duração. E de repente a duração você não quer que mexa porque ela já foi fechada. Aliás, cálculo da duração é um outro capítulo que de repente eu faço um vídeo só para isso, tá? Mas vamos lá, vamos deixar aqui de volta, vou dar um Ctrl Z e vou deixar aqui a minha atividade com a duração fixa. Outra coisa, a duração fixa e esse aqui fixa. Eu estou fixando a duração e esse unit per time, mas eu posso mexer, ó, tá? Esse aqui está fixo, mas eu posso mexer nele. Eu quero, são 4 ajudantes, beleza, eu posso mexer, não tem importância não. Obrigatoriamente ele vai mexer nesse daqui, ok? Bom, continuando. Outro detalhe importante, tá? Nós estamos aqui na fase de planejamento da obra, então, a duração, ela já foi fechada, é 10 dias, já foi fechada, beleza.
Se não fosse, eu teria que recalcular ela. Se ela já foi fechada. Então, por isso que eu coloquei a duração fixa. Porém, quando eu começar a dar avanço, ou seja, quando eu informar no meu cronograma que dessas 32 horas, sei lá, começar a concretar desses 10 metros cúbicos por dia, no segundo dia eu já fiz 20, 15, 30, sei lá. Eu preciso soltar a duração. Eu tenho que chegar aqui antes e soltar a duração, senão a duração continua fixa, ele não calcula. O restante, ele vai dizer que continua faltando 10 dias. Vão se passar, tipo assim, 5 dias, né? Teoricamente seria metade do tempo, e ele vai dizer que ainda está faltando 10 dias. Porque você fixou a duração, mesmo que seja o cálculo da duração remanescente, você tem que soltar a duração para ele recalcular. E isso é função do planejador, ok? Então, por isso que tem momentos em que você fixa a duração e tem momentos que você solta a duração, tá? O momento de calcular depende do que você estiver fazendo. Nesse exemplo que eu estou dando, eu já trouxe a duração, ok? Bom, voltando aqui. Então, nós temos aqui 4 ajudantes, e eu sei que é 4 porque o meu calendário é de 8 horas, 8 vezes 4, 32, e o recurso ponderador será aquele 10 mil. E aí é o seguinte, ó, o valor total da minha obra, como eu zerei, ó, tá lá. Tem aquele 80, que é esse valor aqui, mas eu vou mudar ele para... Se você colocar 10 mil aqui no valor, beleza, ele vai, mas o físico não vai. E na hora que você for dar avanço, a gente dá avanço pelo físico. Então, normalmente, Primavera, a gente sempre trabalha com o físico. O financeiro é como se fosse uma sombra. Ele acompanha o físico, tá? Então, você faz o seguinte, ó, você coloca aqui, ó, 10 mil aqui, ó. E aí, ó, ele representa, ó, 10 mil reais, ok? E aí ele colocou aqui, ó, 10 mil e identificou que de equipamento, mão de obra, horas de equipamento é 10 mil e de mão de obra 320 horas. Então eu tenho um controle de HH da mão de obra, eu tenho um controle do esforço que eu estou utilizando, esses 100 metros cúbicos aqui, eles serão jogados no tempo. O que é jogado no tempo? Jogado no tempo é quando você distribui, ó, tá vendo aqui, ó, aquele concreto 100 metros cúbicos, eu distribuo. Ele ficou aqui uma parte, aqui outra parte, isso porque está por semana. Se eu colocar por dia, ele vai distribuir. É isso que eles querem no relatório, gente. É isso que o gerente quer ver. Ok? Ele quer saber, ele quer fazer um acompanhamento. Normalmente a gente escolhe um recurso importante na obra para poder fazer o acompanhamento. Tudo bem que o pessoal de montagem, né, pessoal de elétrica, eles vão ter outros recursos para poder fazer o acompanhamento. Eu falo concreto porque todo mundo conhece bem concreto. Ok? Bom, voltando para cá, então nós temos aqui a mão de obra, aqui não tem material, na coluna de material. Por quê? Porque o material, ele subentende que você vai precisar também colocar a unidade. Né? Então, no caso, por exemplo, esse daqui ó, seria montagem das formas, eu teria que botar forma. E forma é metro quadrado. Ele não pode somar aqui metro cúbico com metro quadrado. Ok? Então, por isso que não tem coluna de material. Tem só de HH, porque HH eu posso somar. Agora, quando é valor, eu posso somar. Né? Então, eu poderia até ter uma forma aqui, uma quantidade de metros quadrados de forma, transformar essa forma aqui, se ela tivesse um valor, ela iria ser colocado o valor dela aqui, iria somar o valor total da obra. Ok? Bom, então é assim que as empresas estão utilizando. Tá? Isso então ficou assim, esse recurso ponderador, ele ficou ponderando pelo financeiro, ele inclusive, ele está, como ele tem um valor e tem um valor total da obra, o avanço que for dar nessa atividade, né, quando você for dar um avanço nessa atividade, você vai dar um avanço em cima do concreto, né? Então, digamos que você deu um avanço lá de 50% do concreto foi feito. E aí você bota 50% para tudo. Quando você colocar 50% para tudo, esses 50% é que irão refletir aqui em cima o percentual da obra. Ok? Então é assim que nós trabalhamos com o recurso. Eu vou até fazer um avanço aqui rapidamente para vocês verem. Tá? Não é a primeira atividade, mas eu vou colocar aqui só para vocês verem.
O avanço depende muito do tipo de duração que você está utilizando. Ó, esse aqui está usando pelo duration, tá? Se eu estiver utilizando pelo físico, eu coloco o volume de concreto. Aqui é a duração remanescente. E aqui, ou melhor, o físico é um valor percentual que eu estipulo de acordo com a que eu observei lá. Tá? A duração, eu dou avanço pela duração remanescente e esse aqui pelo volume de concreto dessa atividade. Falar sobre avanço é uma outra videoaula, tá? Eu só vou complementar aqui, que é essa lição, vou dar um avanço aqui nessas atividades. Quando eu dou avanço nessas atividades, eu utilizo não mais essas colunas, que essas colunas aqui, elas ficam, vamos dizer assim, congeladas, porque essa é a minha previsão. Eu teria que usar aqui novas colunas sobre o avanço, tá? Sobre o realizado. Então, por exemplo, eu faço assim, eu tiro e boto de volta, né? Aqui, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o valor do concreto que eu vou utilizar e o remanescente, tá? Então, quando eu faço isso, ó, por exemplo, ó, eu dei um avanço, sei lá, de 50, né? Aí eu coloco aqui, ou melhor, aqui, ó, falta 100. Então, eu colocaria aqui um volume, por exemplo, 50, e aí iria observar se lá no outro ficou 50 ou se ficou menos. Ah, ficou 100. Ah, não, peraí, está faltando quanto? Está faltando mais 100, mais 50, o que está faltando? Eu tenho que saber. Eu sou planejador, eu tenho que saber. E eu coloco aqui 50. Quando eu faço isso, tá? Ele vai e deu uma... Ele não vai dar aqui porque eu não congelei aqui a informação, tá? E aí eu teria que fazer então em todos eles, tá? Aí esse peso de 50% ele iria refletir realmente lá em cima no valor, no avanço do seu projeto. Ok? Sobre avanço da atividade, tem uma outra videoaula, tá? O que eu queria explicar é sobre o recurso ponderador, como é que as empresas estão utilizando, ok? Bom, pessoal, tudo isso que eu fiz aqui, depois que você faz todo esse trabalho, tá? É sempre bom você fazer o seguinte, ó, você vem aqui no File, verifica, principalmente quem estiver utilizando com Power BI, com conexão direta com o Primavera, dá uma olhada, você precisa fazer um commit. O commit é como se fosse uma atualização do banco de dados do Primavera. Às vezes ele fica ali precisando dar uma atualizada, você dá um F10, aqui já atualizou, e sai do Primavera, ok? Porque tem algumas atualizações que ele faz também quando você sai do Primavera. Quando você vem aqui no Power BI, para quem acompanhou mais videoaulas, tá? Eu tenho uma videoaula que eu mostro como é que eu fiz essa conexão direta do Power BI com o Primavera P6. Tá? Então é o seguinte, o que ele vai fazer? Ele vai lá no banco de dados, onde está o Primavera, e vai trazer essa informação aqui para o Power BI. Ao trazer as informações do Power BI, gente, a quantidade de informações que você pode colocar aqui é enorme. Tá? São muitas informações que você pode... Porque você tem todos os dados na sua mão. Você tem tudo na sua mão, entendeu? E aí você pode separar, por exemplo, aqui no caso eu estou pegando de uma atividade. Esse azulzinho aqui é o esforço físico. Esse aqui, por exemplo, é o esforço financeiro. Tá? E aqui eu tenho as curvas relacionadas ao concreto. Olha, eu posso gerar informações adoidada aqui só com concretagem, ok? E tudo isso de forma automática. Esse sincronismo do Primavera com o Power BI, a gente tem que pegar o jeito. Eu já estive observando aqui que às vezes funciona, às vezes não funciona, mas é questão de jeito, tá? Tudo isso que eu fiz está documentado, tá? Para o pessoal que tem o curso do Power BI comigo, e também quem tem o curso do Primavera, está tudo documentado. Eu coloquei numa apostila, tá? Essa apostila aqui está disponível na aula de hoje. Tá? Aqui está, por exemplo, ó, quando você abre o Power BI, em que ele pergunta de onde você vai tirar essas informações, eu já fiz uma lista, porque ele tem mais de, sei lá, mais de 50 tabelas, né? E nós só vamos utilizar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabelas só, das 6, 7. Dessas 50 tabelas que ele tem, nós vamos usar só algumas. E para cada uma delas, tá? Por exemplo, o campo finish, que é o final da atividade, ele vai estar nessa tabela, nesse campo, entendeu? O campo start vai estar nessa tabela, nesse campo, tudo identificado. Além disso, algumas funções, elas não estão
vamos dizer assim, elas são calculadas, ok? Elas são calculadas. Então, para poder calcular, é preciso você utilizar as fórmulas DAX. Todas as fórmulas DAX elas já estão anotadas aqui, por exemplo, da unidade. Esse daqui que fala sobre o budget units per time, que é a produtividade, aquela produtividade de 10 metros cúbicos por dia. Ela não vem mastigada, você tem que fazer essa fórmula DAX, já está pronta a fórmula. A duração da atividade ela fica em horas, você tem que dividir por 8. Então utiliza uma fórmula DAX para dividir por 8. Tá? Então as principais fórmulas que foi utilizada nesse dashboard já estão aqui, ok? Já mastigadinha. Por exemplo, o tipo de atividade, né? Tá aqui, ó. A atividade que eu coloquei, ele veio com esse nome aqui, Fin Mile, na verdade é o Finite Milestone, Start Milestone, que é o que nós estamos acostumados com Primavera, ele fica escrito assim. Então, eu troco o nome para que possa facilitar a leitura. Eu poderia até colocar em português também, não tem importância, tá? E ainda tem os relacionamentos, porque muitas das vezes você precisa relacionar corretamente para que você possa buscar a informação, senão ele vai ficar dando erro toda hora no Power BI, tá? Então, já tem um relacionamento pronto aqui, um dashboard de modelo. Eu vou trazer mais dashboard de modelo. E tudo isso, gente, vai estar no site, tá? Nesse site aqui, Academia do Planejamento, aula ao vivo, recurso ponderador, disponível, tá tudo aqui, mais explicações. Essa apostila aqui, ó, dando mais explicações com esses valores aqui, ó, telas que eu falei recentemente, ok? A tabelinha aqui, e aqui embaixo também os links úteis. Por exemplo, essa tabelinha aqui, ó, foi a tabela que eu utilizei para poder identificar em cada campo do Primavera o que era. Então, quando eu fiz essa tabelinha aqui, ó, eu fiz analisando esses links que a própria Oracle forneceu. E esse material que eu acabei de utilizar, tá? Tanto o Drive que faz a ligação do Primavera com o Power BI, quanto essa aula aqui em PDF e o próprio Power BI que eu utilizei, esse aqui, ó, ele também está disponível para download para os nossos alunos. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu procurei colocar bastante conteúdo. Falei um pouquinho rápido, mas como está gravado, vocês podem voltar e assistir novamente. E eu gostaria que vocês fornecessem sugestões para a nossa próxima videoaula. Uma boa noite, até lá.